Por milhares de anos, as pessoas tiveram medo de serpentes e as trataram com cautela. Para os povos antigos, esses répteis eram um símbolo do mal, da morte e do perigo. E até dá para entender, porque eles possuem um veneno muito poderoso que pode acabar não apenas com pequenos animais, mas também com grandes predadores e também com as pessoas. Hoje vamos dar uma olhada nessas criaturas venenosas em ação. Este é o Wildlife e nesse episódio eu vou mostrar para você as serpentes mais perigosas do mundo. Você também verá o que acontece com os animais após uma picada de uma serpente. Vamos lá! Serpente na estrada. Na Europa é comum nas estradas você se deparar com veados. Ao norte com ursos e alces. E no Brasil se deparar com uma enorme sucuri, como aconteceu com as pessoas nesse vídeo. A serpente estava deitada na beira da estrada e parecia de boa, sem representar nenhuma ameaça. Mas quando as pessoas tentaram passar, ela atacou o carro. E esse gigante foi encontrado na África do Sul. Uma enorme piton bloqueou a estrada na savana, mas ao contrário da anaconda do vídeo anterior, ela se comportou bem. Rastejou para longe e deixou o motorista passar. Uma gigante da Bolívia. Vimos duas serpentes grandes na estrada, certo? Mas em comparação com esta aqui, elas são pequenas. O autor desse vídeo estava andando pelas florestas da Bolívia, quando de repente se deparou com uma enorme serpente. Aparentemente ela tinha pelo menos 10 metros. O homem notou a serpente a tempo e se escondeu atrás das árvores, então a fera não viu ele. Se ela tivesse visto o homem, é provável que ele nem estaria aqui para contar a história, ainda mais nesse deserto onde tudo aconteceu. Não sabemos que tipo de serpente ela era, ou uma sucuri anormal, ou uma titanoboa. Sim, já sei que você vai falar que a titanoboa está extinta, mas vai que os cientistas erraram e algumas titanoboas sobreviveram até hoje. Talvez este seja outro exemplo. A qualidade desse vídeo deixa muito a desejar, mas o tamanho da cobra é bem visível. Os moradores filmaram uma cobra colossal atravessando uma estrada na floresta. Aparentemente, tinha pelo menos 10 metros de comprimento e pesava centenas de quilos. É uma das maiores cobras já registradas em vídeo. Para mim, não poderia ser uma sucuri comum. O réptil é grande demais até para uma sucuri. Bem, talvez eu tenha tirado conclusões precipitadas porque a história conhece alguns casos de sucuris anormais. A titular do recorde oficial é uma sucuri com um comprimento de cerca de 5,2 metros, mas também tem outros recordistas não oficiais. Por exemplo, em 2016, trabalhadores estavam envolvidos na construção de uma usina hidroelétrica em Altamira, aqui no Brasil. Como parte do trabalho, eles explodiram a parede de uma das cavernas. Quando a fumaça se dissipou e a poeira baixou, os trabalhadores ficaram chocados ao ver uma enorme serpente. Era uma sucuri, que tinha cerca de 10 metros e pesava 400 quilos. Ou seja, quase o dobro do tamanho da recordista oficial. Não há dúvida na confiabilidade das imagens, não tem nenhuma edição. A serpente era tão grande que eles não conseguiram levantar ela sozinhos e tiveram que usar um trator. Não se sabe o que aconteceu com ela depois, mas as medidas da serpente nunca foram tiradas. A fera dominicana. O mesmo aconteceu com essa serpente descoberta na República Dominicana em 2021. Novamente, outros trabalhadores encontraram ela. Eles estavam trabalhando na selva e limpando moitas quando, de repente, se depararam com essa serpente gigante. A serpente não era agressiva, mas atrapalhava o trabalho. Por isso era necessário tirar ela do caminho. Como no caso da fera brasileira, era impossível para os trabalhadores fazerem isso sozinhos. Eles tinham que usar trator. No momento em que a incrível serpente foi erguida, o vídeo foi feito. Mesmo no ar e pendurada, a serpente quase tocou o chão dos dois lados. Parece que essa fera era ainda maior do que a que estava escondida na caverna brasileira antes da explosão. Encontrada no Peru. Esse vídeo foi feito no Peru em setembro de 2013. Os moradores descobriram um achado incrível, uma sucuri colossal que estava descansando em águas rasas depois de comer algum animal. Isso ficou evidente na barriga inchada dela. Os moradores levantaram a gigante com um esforço conjunto e podemos ver que é uma das maiores serpentes que os humanos já descobriram. Piton recordista. Uma das maiores serpentes do mundo é a piton da rocha centro-africana. O comprimento do corpo desses répteis pode ultrapassar 6 metros e seu peso pode chegar a 100 quilos, mas isso se aplica apenas a serpentes recordistas. Parece que uma delas está logo diante de nós.
Um homem chamado Jason estava ao ar livre na cidade sul-africana de Balito quando se deparou com essa gigante. Esta piton da rocha centro-africana foi uma das maiores já registradas em vídeo. O tamanho dela é desconhecido, então vamos palpitar nos comentários! As medidas da próxima serpente desse vídeo são conhecidas com certeza, até os centímetros e peso, porque ela é a atual líder do recorde oficial. Seu nome? Medusa. É uma piton reticulada fêmea. Normalmente essas serpentes são compridas, elas são as mais longas de todas as espécies de serpentes, mas a medusa é grande, mesmo para os padrões das pitons reticuladas. Seu comprimento é de 7,67 metros e seu peso é de cerca de 160 quilos. Ela mora no Kansas e é de propriedade da Full Moon Productions Incorporated, onde é cuidada por trabalhadores da empresa. São eles que levam a serpente de um lugar para outro. Medusa está acostumada com isso, mas se ela não gostar, acho que é fácil ela se soltar, afinal, ela tem muita força. O vídeo a seguir foi filmado na África, provavelmente no Zimbábue, onde o cinegrafista viu uma serpente anormal de longa. O réptil estava sentado no barranco, espreitando à procura de presas. Deste ângulo me lembrou o monstro do Lago Ness. Eu ainda não sei exatamente que tipo de serpente era. Alguns dizem que era uma mamba negra enorme, outros acham que era outra espécie, e outros ainda falam que era uma piton de rocha da África Central. De qualquer forma, uma coisa é certa, é uma das maiores serpentes da história. Mas ela não é páreo para essa serpente, considerada a maior de todos os tempos. E não é um resquício de titanoboa pré-histórica. A gigante foi registrada em vídeo em meados do século XX e foi um choque para todos. Tudo aconteceu em 1959. O coronel Remy Van Lierde estava circulando num helicóptero no Congo e viu uma enorme serpente de cima. Ele ficou tão surpreso com isso que voltou e circulou em torno dela várias vezes para dar uma olhada melhor e fotografar a fera. De acordo com Remy, o tronco da serpente era marrom esverdeado e sua barriga era branca, mas o tamanho foi o que mais chamou a atenção. Remy disse que o comprimento aproximado da serpente era de 15 metros, e isso é muito maior do que qualquer serpente atual conhecida. Remy poderia ter tirado fotos melhores, mas ele disse que quando voou muito perto da serpente, ela fez uma pose ameaçadora e levantou a cabeça e parte do seu corpo a 3 metros acima do solo. Então ele decidiu voar para longe para não provocar o réptil. O que você acha que era essa fera? Uma piton anômala da África Central, uma espécie de serpente desconhecida? Ou uma titanoboa que sobreviveu até hoje e de alguma forma chegou à África? Escreva a sua opinião nos comentários! Todas as serpentes que eu te mostrei são raras porque não são encontradas com muita frequência e são colossais. Mas e quanto a outras serpentes raras? Por exemplo, aquelas à beira da extinção, uma espécie que está morrendo agora e outras que podem se tornar vítimas de caçadores. Continue assistindo para ver todas elas. Serpente em Santa Lúcia. Neste momento, a serpente encontrada em Santa Lúcia é considerada a espécie mais rara do planeta. A população está em péssimas condições. Atualmente existem cerca de apenas 20 serpentes dessa espécie no mundo. Assim, a serpente de Santa Lúcia também é um dos animais mais raros. Essa espécie foi declarada extinta em 1936, mas foi redescoberta na ilha de Marie Major em 1973, onde as serpentes conseguiram sobreviver graças à ausência de mangustos. Atualmente, grandes esforços estão sendo feitos para preservar e proteger essas serpentes para que elas não se tornem extintas de modo permanente. Ilha Redonda Boa. Essas serpentes são comuns na Ilha Redonda, que pertence às Ilhas Maurício. Anteriormente, a serpente da Ilha Redonda também foi encontrada nas Ilhas Maurício, mas foi extinta no início do século XIX devido à predação por ratos que chegaram às Ilhas Maurício e ilhas vizinhas com marinheiros. A serpente também é chamada de serpente de escamas de quilha da Ilha Redonda. Recebeu esse nome devido às escamas finas que cobrem seu corpo. A situação dessa espécie é muito melhor do que as de Santa Lúcia. A população é de cerca de 1.000 serpentes. Tudo graças a um projeto em que várias dezenas de serpentes foram transportadas para a ilha de Gunners Keen. Anteriormente, o território era limpo de cabras, coelhos e ratos para que não prejudicassem as serpentes e as impedissem de se reproduzir. Cascavel de Santa Catalina. As cascavéis são conhecidas por seu chocalho, que elas usam para produzir sons. Na verdade, por causa disso, as serpentes são chamadas de cascavéis. Mas a cascavel de Santa Catalina é a única por causa da falta de um chocalho funcional. Acreditam que essa espécie perdeu seu chocalho numa tentativa de se adaptar melhor ao seu ambiente. Sem o chocalho, elas podem se infiltrar no deserto silenciosamente.
Mas mesmo discretas, elas não passam despercebidas. Elas são ativamente caçadas por gatos selvagens. Além disso, essas cascavéis são especialmente capturadas por caçadores. Como resultado, a espécie é uma das mais raras do planeta. Com um projeto recente, é possível que se reduza o número de gatos selvagens na ilha Santa Catalina e ajude a preservar essas serpentes. Cobra verme de Madagascar. À primeira vista é difícil acreditar que seja uma serpente. Parece mais um verme, não é? Mas é uma serpente mesmo. Uma cobra cega, para ser exato. Elas vivem numa pequena área no nordeste de Madagascar. Elas são inofensivas para os humanos, mas ao mesmo tempo são predadoras. Elas caçam formigas e cupins na areia. Não é uma vida fácil para elas. Porém, a tendência é que a cobra verme de Madagascar se torne completamente extinta em breve. A espécie já está numa posição vulnerável e a atividade humana está acelerando a extinção dela. Assim, os cupins e formigas de Madagascar em breve poderão dormir em paz. Só uma serpente pode causar estragos. Imagina várias! A seguir eu vou falar sobre o maior covil de cobras do mundo. A maior toca de cobras do mundo. Na antiga Babilônia, Assíria, África e China, as cobras eram adoradas, temidas e consideradas com propriedades mágicas. As pessoas sempre sonharam em domar cobras e usar seu poder curativo e mágico a seu favor, e por isso, esse réptil era reverenciado entre muitos povos. Nos dias de hoje, muitos têm fobia desses répteis e alguns até os admiram. Uma prova é o fluxo intenso de turistas da província canadense de Manitoba, onde é possível ver o maior aglomerado de cobras do planeta. Na primavera, dezenas de milhares de cobras rastejam de suas tocas perto dos pântanos em uma área protegida chamada Nares Snake Dunes e criam um aglomerado, geralmente composto por mais de 50 mil cobras. O motivo? Início de acasalamento. Geralmente, os rituais de acasalamento duram de 2 a 3 semanas. Os machos são os primeiros a rastejar para fora das tocas de inverno. Eles esperam impacientemente pelas fêmeas e, quando elas finalmente saem, são atacadas imediatamente. Há bem menos fêmeas do que machos, então os pretendentes podem chegar a 1 dúzia por fêmea. Devido ao empenho especial dos machos, eles até se entrelaçam e formam uma bola. Conforme dizem os professores que estudam na região, podem ter cerca de 35 mil cobras em um dos Nares Snake Dunes e cerca de 250 mil cobras em toda a área. Na área, foram registradas 4 dessas tocas e todas estão conectadas umas às outras por um caminho de cerca de 3 quilômetros de comprimento. Felizmente, os amantes desses répteis de língua dupla não precisam se preocupar com sua segurança ao assistir um espetáculo tão fascinante. Foram construídas plataformas especiais de observação perto da toca para turistas que chegam a Nares. Vovô dos ninhos de vespas. Para muitas pessoas existem vespas boas e ruins, e, cientificamente falando, a espécie jaqueta amarela é a mais comum de se encontrar no dia a dia. São consideradas pragas agressivas e predadoras devido ao seu comportamento protetor, porque podem picar quando sentem perigo. Elas costumam construir seus ninhos no subsolo ou em tocas abandonadas de roedores, ou seja, elas têm apenas uma entrada para se defender. Esta colônia parece ser uma exceção. Esse ninho foi descoberto em um galpão de Patterson, Louisiana, em 2017. O especialista em controle de pragas, Jude Varrett, disse ter encontrado o avô dos ninhos de vespas. Este ninho, com vespas perigosas, consumia qualquer coisa que cruzasse seu caminho, ocupando a maior parte do terreno do galpão. Mas antes que Jude começasse a desmontar o ninho, ele foi na hora bombardeado. Quanto mais avançava, pior ficava. Ao abrir o ninho com as mãos enluvadas, milhares de vespas apareceram e começaram a atacá-lo. Elas voaram para Jude tão agressivamente que mal dava para o ouvir na gravação original. Mas precisaria de mais de 1.000 ou talvez dezenas de milhares de insetos para impedir Varrett de fazer o seu trabalho. Em 45 minutos, ele limpou todo o galpão sem uma única picada. Vespa do Alabama. No calor, a maioria dos americanos comemoram com uma festa na piscina ou um piquenique, mas no Alabama os moradores podem arruinar suas férias de verão se depararem com insetos que rastejam pela pele que acabei de falar, aquelas vespas perigosas. Normalmente, no verão, as colônias dessas criaturas formam pequenos ninhos de cerca de 4.000 indivíduos e normalmente morrem no inverno frio. Mas quando os invernos são quentes, muitas colônias sobrevivem no verão seguinte.
Resultado: enormes enxames que constroem grandes ninhos resistem em todo o estado do Sudeste. No verão de 2006, no Alabama, uma colônia de mais de 15 mil vespas ocupou completamente o interior deste carro antigo. Elas cobriram, da janela à roda, com um material semelhante a papel que compõe as camadas internas do ninho. É feito com fibras de madeira que elas mastigam e misturam com a saliva, criando uma polpa de papel. Em seguida, elas cospem e moldam na forma que desejam. Se não forem interrompidas, a colônia continuará a crescer e a construção só aumentará. Infelizmente, o proprietário do carro soube disso do pior modo. Mas este foi apenas um dos surpreendentes 90 superninhos encontrados naquele ano. Alguns ninhos estavam em lugares bem estranhos. Este, por exemplo, foi encontrado dentro de um colchão velho. Vemos aqui como elas formaram as divisórias internas do ninho dentro do colchão. Parecem até um favo de mel, mas na verdade de doce não tem nada. São nesses espaços hexagonais que as vespas armazenam e criam seus ovos, que mais tarde eclodem insetos traiçoeiros. O bom é que ninguém tirou uma soneca nesse colchão velho, caso contrário seria acordado de um jeito agressivo e doloroso. Após o verão de 2006, finalmente os moradores da região puderam descansar. Uma sucessão de invernos frios voltou, privando as colônias existentes a oportunidade de recriar. Mas foi assim até recentemente. Em 2019, uma estrada tranquila na região de Shelby, de repente ganhou vida quando um enorme superninho foi descoberto à beira da estrada. Os pesquisadores estimaram que tinha cerca de 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. Cerca de 15 mil indivíduos estavam escondidos lá. Bem, parece que esses ninhos gigantes não vão desaparecer tão cedo. Tecelão sociável. O tecelão sociável é um parente do pardal, mas vive no deserto africano do Kalahari. Essas aves constroem ninhos grandes, complexos e organizados. Claro que essa obra-prima da engenharia é construída não por 1 ou 2 pássaros, mas por toda a colônia. O nome desta ave africana indica sua preferência de viver em comunidades e não em famílias separadas. Cada casal faz um pequeno ninho para criar seus filhotes, mas o resultado do trabalho em conjunto é um monte inteiro de até 10 metros de comprimento e 2 a 3 metros de altura. Tecelões sociáveis constroem ninhos em árvores ou objetos altos com espaço suficiente para morar cerca de 100 casais de pássaros. Seus ninhos são bem estruturados e mantêm uma temperatura adequada comparada a fora do ninho. Enquanto as temperaturas externas variam de 16 a 33 graus Celsius, as temperaturas internas são mantidas no nível de 7 a 8 graus Celsius. Os ninhos ficam em câmaras separadas, onde cada casal de pássaros vive com seus filhotes. A entrada de cada câmara é separada e localizada na parte inferior do ninho. As entradas podem ter varas cruzadas para os proteger de predadores, como cobras. Cupins australianos. As torres de cupins australianos têm até 8 metros de altura e são um exemplo incrível da arquitetura animal. Cada torre pode ter 2 a 3 milhões de indivíduos. Mascando grama com espinhos e partículas da terra, os cupins a reciclam e a transformam em material para construção que endurece, como argila. Considerando o tamanho do seu corpo, que é cerca de 3 milímetros, os cupins constroem as maiores estruturas do planeta. Se fossem proporções humanas, esse edifício atingiria uma altura de vários quilômetros. Os cupinzeiros podem ser considerados como uma adaptação rara, importante e bem-sucedida. Segundo cientistas, os cupins chegaram ao continente sul há cerca de 20 milhões de anos. Uma vez na Austrália, eles se estabeleceram e começaram a viver o antigo modo de vida arbóreo. Logo, o clima mudou. Ficou mais quente e seco, e as florestas que cobriam o continente rapidamente se tornaram ralas e recuaram em direção às costas mais úmidas. Essas mudanças forçaram os cupins a se adaptarem a comer grama e folhas caídas, pois perderam sua capacidade de digerir madeira. Também os obrigou a mudar seus ninhos dos galhos para o chão e aprender a erguer cupinzeiros sem o apoio de troncos. Segundo os cientistas, essa é uma vaga lembrança de outros construtores do planeta, os humanos, cujos ancestrais também viveram em árvores há muitos anos. Titanoboa do rio Amazonas. Em 2009, os restos de mais de 20 cobras que, segundo os cientistas, atingiam um comprimento de 13 metros ou mais e pesavam cerca de 1 tonelada, foram encontrados em uma mina profunda na Colômbia. As escavações foram feitas perto da cidade de Cerrejón. Então a cobra recebeu o nome internacional de Titanoboa cerrejonensis. Acredita-se que a Titanoboa viveu no planeta até 58 milhões de anos atrás.
Por vários milhões de anos foi um dos maiores animais do mundo. Para entender o quão imponente esse animal parecia, basta comparar seu comprimento com o pescoço longo de uma girafa. 2 girafas empilhadas de lado seriam menores do que uma titanoboa esticada em todo o seu comprimento. Esta cobra colossal parecia uma jiboia moderna, mas agia mais como uma anaconda amazônica de hoje. Era um morador do pântano e um enorme réptil capaz de comer quase qualquer animal. Seu diâmetro corporal era próximo ao tamanho de uma cintura humana. Ela tinha cerca de 1 metro de largura e pesava mais de 1 tonelada. Hoje é tipo uma espécie de novo monstro do Lago Ness que as pessoas tentam encontrar e capturar na câmera. Mas por que as pessoas não perdem a esperança de encontrar essa criatura antiga? Porque ainda há lugares na América do Sul onde nenhum homem esteve. Como a região é pouco explorada, pode ter animais considerados extintos ou desconhecidos da ciência à espreita. Por isso, as pessoas sempre querem registrar a titanoboa. Quando essa imagem apareceu na internet, a legenda dizia que não tinha Photoshop. A foto em preto e branco foi tirada na foz do rio Amazonas. A enorme cobra assustou os moradores e causou problemas. Então, eles decidiram lidar com ela eles mesmos. Os autores da foto acima conseguiram calcular o tamanho do animal, focando nos objetos ao redor e na distância entre o fotógrafo e a cobra. O comprimento de seu corpo na foto era de cerca de 35 metros e sua largura era de 75 centímetros. Essa foto em preto e branco foi tirada em 1948, mas ainda impressiona o público, fascinado por animais esplêndidos. Afinal, surge uma pergunta lógica: como o fotógrafo chegou tão perto desse monstro? Dizem que os militares imobilizaram a cobra disparando mais de 500 balas. Titanoboa do Congo. Em 1959, Remy Van Lierde servia como coronel da Força Aérea Belga na base aérea de Kamina, no Congo. Voltando de uma missão de helicóptero, ele relatou ter visto uma enorme cobra enquanto sobrevoava a floresta. Ele a descreveu com cerca de 15 metros de comprimento, cabeça triangular de 60 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento. Se suas estimativas estiverem certas, essa cobra foi uma das maiores já encontradas no mundo moderno. Coronel Van Lierde a descreveu como tendo escamas superiores verde escuras e marrons e uma barriga branca. Ao avistá-la, ele ordenou ao piloto que virasse e fizesse outro sobrevoo. Então, a cobra se levantou na sua frente por até 3 metros. Como se estivesse preparando o bote, foi até possível ver a sua barriga. Mas, voando tão baixo, Van Lierde teve medo que o helicóptero estivesse muito perto dela e ordenou que o piloto voltasse à base. Caso pense que a titanoboa caçava como uma jiboia moderna, se envolvendo em torno de sua presa e apertando até sufocar, está enganado. Na verdade, a cobra atacaria sua presa de uma forma mais dramática. Ela mergulharia parcialmente na água e então, quando sua presa estivesse ao alcance, a titanoboa subitamente se lançava sobre ela e a agarrava com suas enormes mandíbulas ao redor de sua traqueia. Devido ao seu tamanho e musculatura, ela poderia enfrentar facilmente jacarés adultos. Titanoboa hoje. Apesar de todos os registros fotográficos, a existência da titanoboa hoje ainda é apenas um palpite sem confirmação oficial. Mas vamos imaginar como o mundo animal mudaria se ela não fosse extinta. É muito difícil prever o rumo dos acontecimentos, mas mesmo assim, eu vou tentar sugerir como essa cobra poderia se encaixar na vida moderna. A titanoboa habitava pântanos e rios nos tempos antigos, então, nos nossos dias, dificilmente mudaria seus princípios ou local de residência. É provável que as florestas do rio Amazonas fossem o seu lar. As pessoas teriam medo do ataque da titanoboa? Os cientistas não conhecem todas as sutilezas do seu relacionamento com os humanos, porque ela se extinguiu muito antes dos humanos modernos. Mas, comparando a atitude passiva da anaconda em relação aos humanos, podemos supor que a titanoboa teria um comportamento igual. Mas crocodilos, golfinhos, peixes, peixe-boi e até mamíferos terrestres teriam problemas. A cobra voraz poderia mudar a cadeia alimentar e algumas espécies deixariam de existir. Os cientistas têm uma visão diferente sobre essa questão. Acham que a existência da titanoboa é improvável nos dias de hoje. E a razão é bem simples. Está na mudança climática, que afetaria fortemente o réptil de sangue frio.
A titanoboa estava perfeitamente adaptada às altas temperaturas, mas não toleraria baixas temperaturas. Então, o movimento dos continentes e o resfriamento gradual levaram à lenta extinção delas. Porém, esses mesmos cientistas não negam que a titanoboa possa retornar devido ao aquecimento global. Muitos anos de adaptação a temperaturas mais altas fazem com que os animais cresçam em tamanho, produzindo mais dióxido de carbono. As anacondas e jiboias modernas poderiam se tornar uma espécie semelhante à titanoboa, mas levaria milhões de anos para acontecer. E o que você acha? Acredita que a titanoboa ainda está viva e se escondendo nas selvas desconhecidas aqui da América do Sul? Ou acha que essas cobras estão extintas há muito tempo? Coloque a sua opinião nos comentários e fique ligado. Há mais algumas cobras gigantes nesse vídeo que estão vivíssimas, ao contrário da titanoboa. A maior cobra do planeta. A maior cobra do mundo hoje, a julgar pelo comprimento do corpo, é a Piton reticulada. É chamada assim por causa do padrão reticulado complexo em sua pele. A cabeça achatada e o leve padrão em zigue-zague nas laterais, cercada por escamas marrons, são as características distintivas deste réptil. A Piton reticulada pesa cerca de 75 quilos. É presente em todo o Sudeste Asiático, das terras baixas ao sopé. Atualmente, a maior cobra do planeta confirmada é uma Piton reticulada, ou melhor, uma Piton reticulada fêmea, chamada Medusa. Ela atingiu um comprimento de 7,67 metros e pesa quase 160 quilos. Medusa foi capturada nos Estados Unidos em outubro de 2011. Ela atualmente vive no Full Moon Productions Park, em Kansas. É cuidada por toda uma equipe que, juntando as forças, a carregam e a alimentam fartamente. Medusa come coelhos, veados e até pequenos javalis que lhe dão 2 vezes por mês. Anaconda. A anaconda comum é enorme. Em média, tem cerca de 4 a 5 metros de comprimento. De acordo com dados oficiais, a maior anaconda fêmea capturada atingiu 5,21 metros de comprimento, com um peso de 97,5 quilos. Lembrando que existem muitos relatos de sucuris com mais de 6 ou mesmo 10 metros, mas nenhum desses relatos é confiável. Os cientistas explicam o motivo dessa confusão. Na opinião deles, é muito difícil medir o comprimento real de uma anaconda viva devido às suas características naturais. É possível medir uma anaconda morta, mas há uma ressalva. Suas escamas se esticam após a morte, e esticar uma anaconda verde viva em todo o seu comprimento para medir é quase impossível. Além disso, muitas pessoas, ao verem uma anaconda verde na natureza, se assustam com seu tamanho e a avaliam de forma inadequada, o que leva a exageros. Gigantophis. A próxima serpente está longe de ser famosa quanto a superestrela titanoboa, mas não era menos perigosa. Antes da descoberta da titanoboa, a Gigantophis era considerada a maior serpente de todos os tempos. E como a titanoboa foi descoberta há menos de 15 anos, só recentemente ela foi pro topo do ranking. Essa serpente vivia no que hoje é o norte do Saara, região da Argélia e do Egito. A Gigantophis, como seu nome já diz, era gigante. O seu comprimento chegava a 11 metros. Perde por pouco para a titanoboa. Mas em relação ao peso, perde em disparada para a jiboia colombiana. O seu peso era uns 700 quilos a menos. A cabeça dessa antiga gigante não era grande, mas era capaz de abrir tanto a mandíbula que podia engolir uma presa enorme. Os cientistas acreditam que as Gigantophis caçavam crocodilos, elefantes e tubarões pré-históricos. Provavelmente ela envolvia sua presa e então apertava seus músculos até que a presa morresse sufocada. Ela então engolia sua presa inteira e a digeria por várias semanas. Essa característica, que a titanoboa também tinha, se assemelha às sucuris. Esses répteis sul-americanos caçam de modo parecido. Algumas serpentes pré-históricas caçavam tubarões, crocodilos e outras caçavam dinossauros. Sanage é uma dessas serpentes. Sanage é um gênero de cobras, mas inclui só uma espécie, Sanage indicus. O nome indica que essa fera vivia no território atual da Índia. Ela viveu na era dos dinossauros, quando o seu tempo estava chegando ao fim. Mas os dinossauros ficaram desconfortáveis em viver no mesmo habitat que essa serpente. Os cientistas encontraram fósseis da Sanage e descobriram que elas comiam saurópodes, dinossauros herbívoros.
É possível que a Sanage tenha caçado até titanossauros, um dos maiores dinossauros que já existiu. A Sanage caçava principalmente bebês ou ovos de dinossauros. Os adultos eram fortes demais para ela. Seu tamanho não permitia que essas serpentes lutassem contra os dinossauros. E a Sanage não era uma serpente pequena, ela crescia até 3,5 metros. Muitas anacondas atuais têm um tamanho parecido. Wonambi, a serpente estranguladora. É assim que os cientistas chamam a Wonambi, um gênero de grandes serpentes extintas que incluía 2 espécies. Elas tinham cerca de 5 a 6 metros e viviam na Austrália. E ao contrário das serpentes que vimos até agora, a Wonambi foi extinta há pouco tempo. As últimas representantes do gênero desapareceram da Terra há cerca de 40 a 50 mil anos. Mas por que a serpente é chamada de estranguladora? Devido ao modo como ela caçava. Como não era venenosa, a Wonambi matava suas presas por estrangulamento e às vezes por afogamento. Como sua cabeça era pequena, pequenas presas ficavam à disposição para ela comer. Apesar que eu não acho que os cangurus que ela caçava fossem presas pequenas. O interessante é que essa serpente viveu na mesma época que os humanos, os primeiros aborígenes australianos. Eles logo perceberam que a Wonambi era um perigo. Então, proibiram as crianças de brincar no habitat delas, perto dos reservatórios. As crianças só podiam se aproximar se estivessem com adulto. Alguns especialistas afirmam que essa serpente, junto com outras megafauna australianas, foram extintas pelos aborígenes australianos. Yurlungur. E aqui temos outra serpente venenosa, Yurlungur, que também fazia parte da megafauna australiana. Foi o maior predador do seu tempo. Aliás, era da mesma família da Wonambi. O inimigo dos dinossauros Sanage também tinha uma parente. Curiosamente, Yurlungur é associada à serpente arco-íris, um personagem da mitologia dos aborígenes australianos. Acredita-se que o nome científico do réptil veio dessa serpente, que era a padroeira do céu, da água, da chuva, da fertilidade, dos xamãs e dos curandeiros. Tanto Yurlungur quanto Wonambi são chamados de protótipos das serpentes míticas que os antigos aborígenes australianos acreditavam. Nesse vídeo veremos outro animal misterioso e místico, uma serpente com 10 cabeças. Muitos povos asiáticos afirmam que eles existiam nos tempos antigos e eram tão perigosos quanto a titanoboa e a Wonambi. Você acredita na existência dessas serpentes? Escreve aí nos comentários e continua assistindo para ver uma serpente dos nossos dias com várias cabeças e não é fake, hein? E ver também outras serpentes atuais perigosas. 2 cabeças. Aí vem um mutante tão esperado. Um morador do estado indiano de Maharashtra capturou uma serpente de 2 cabeças que é rara de se encontrar. O comprimento do réptil era de cerca de 11 centímetros e cada uma de suas cabeças tinha 2 centímetros. Por causa de sua anomalia genética, tinha poucas chances de sobreviver na natureza. Por isso, foi levada por representantes do Fundo de Resgate. O curioso é que era um mutante perigoso. A víbora de Russell foi registrada em vídeo. Para entender o tanto que ela é perigosa, é uma das chamadas 4 grandes serpentes venenosas que mais costumam picar as pessoas. Se isso não for suficiente para você, veja outro fato. É a serpente venenosa mais comum do sul da Ásia e suas picadas são extremamente perigosas para os humanos. Mais da metade das picadas de serpentes registradas por lá são dessa espécie. A víbora de Russell também é perigosa para outras serpentes. Imagina então, uma luta feroz. Mamba negra. Essa serpente também gosta de lutar. Mas não com qualquer serpente. Ela pode derrotar não apenas outras mambas negras, mas até mesmo uma leoa. Algumas mordidas da mamba negra são suficientes para a rainha da selva ter várias convulsões terríveis. O mesmo pode ser dito de outros animais na África. Por exemplo, hienas, que também podem se tornar presas da mamba negra. Isso é de se esperar, porque a mamba negra é perigosa, agressiva e venenosa. Seu veneno é altamente forte e é considerado uma das serpentes de ação mais rápida do planeta. Em alguns casos, leva 45 minutos para a vítima morrer. A ação rápida do veneno está relacionada com a velocidade da mamba negra. Em distâncias curtas, sua velocidade chega a 15 a 20 km por hora. Tem histórias de que algumas mambas negras conseguiram perseguir um cavalo a galope e um carro. Não sei se é verdade, mas eu não tenho dúvida da rapidez da mamba negra.
Todos os anos, muitas pessoas morrem vítimas da mamba negra, mas em termos de letalidade e perigo, a mamba é inferior à víbora serra escalada. Uma informação que você deve saber: segundo as estatísticas, ela é a mais mortal do planeta. Mais pessoas do mundo morrem de suas picadas todos os anos do que das picadas de qualquer outra serpente. Mas a víbora serra escalada não é imprudente como a mamba negra. Ao encontrar um humano ou outra vítima em potencial, ela não ataca imediatamente. Primeiro, avisa com um barulho alto, que faz ao esfregar seus anéis. Este costuma ser o primeiro e último aviso. Se a vítima não sair, a víbora escamosa morde dolorosamente. Toxinas poderosas entram na corrente sanguínea, reduzindo a coagulação do sangue. Como resultado, a vítima morre, não do veneno, mas da perda sanguínea. Cada quinta pessoa picada por essa cobra se torna uma vítima. Mas também há uma boa notícia: existe um antídoto para o veneno dessa cobra. Cascavel de Mojave. Você se lembra da velocidade da mamba negra? A cascavel de Mojave é o oposto dela. Enquanto a mamba negra mata rapidamente, a cascavel de Mojave mata lentamente. Encontrada principalmente no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, ela é chamada de a serpente mais perigosa da América do Norte. Apesar de seu tamanho curto, de cerca de 1 metro, ela é um depósito de toxinas terríveis. O veneno desta cascavel tem sintomas tardios. 45 minutos após uma mordida da mamba negra, uma pessoa pode morrer. 45 minutos após a picada dessa serpente, pode não acontecer nada. Muitas vezes, os sintomas só aparecem algumas horas depois. A vítima terá dificuldade para enxergar, falar e engolir, fraqueza muscular e dificuldade para respirar. Se medidas não forem tomadas a tempo, a pessoa mordida não poderá mais ser salva. Falamos sobre a titanoboa e outras criaturas pré-históricas. Em seguida, vamos voltar ao nosso tempo. Agora eu vou mostrar o que acontece com os animais após uma picada de serpente. Leão. Vamos começar com o rei da selva. O leão é um animal poderoso e resistente. Ele pode lidar com um búfalo, uma girafa, uma hiena, um leopardo, uma chita e outros animais africanos, mas as serpentes são uma grande ameaça para eles. Um leão pode não notar uma serpente e ser mordido. E depois de muitas mordidas, vem problemas. Por exemplo, nesse vídeo, você vê uma leoa que foi mordida por uma serpente venenosa. Ela fica no meio de uma poça de lama, respirando pesadamente. Logo a leoa começa a ter convulsões. Ela se contorce, rosna, vira a cabeça, sofre, tentando ao máximo tirar a dor. Tem uma outra leoa com filhotes por perto. Infelizmente, eles não podem fazer nada. Mais alguns minutos se passarão e a leoa morrerá. Normalmente, essa reação acontece após a picada da mamba negra, que é a serpente mais perigosa para os leões. Uma dose do seu veneno é suficiente para acabar com 15 pessoas. Um leão tem o peso de cerca de 3 a 4 humanos. Então, uma mordida da mamba negra é fatal. Aliás, isso é mais ou menos o que acontece com as vítimas depois de uma mamba negra e outras serpentes venenosas morderem. Nesse experimento, você pode ver o efeito do veneno. Entrando no sangue faz com que ele coagule. Como resultado, o sangue líquido engrossa como uma gelatina e obstrui os vasos sanguíneos, o que inevitavelmente leva à morte. Texugo do mel. O vizinho do leão na África, o texugo do mel, também encontra serpentes regularmente. Quando pega elas o mordem. Considerando que o texugo pesa cerca de 10 quilos e tem um tamanho pequeno, podemos supor que uma serpente venenosa matará ele mais rápido que o leão. Mas não é tão simples assim. Primeiro, o réptil tem que se esforçar muito para morder a pele grossa do texugo do mel. Mesmo os dentes e garras de grandes felinos nem sempre conseguem penetrar nela. Em segundo lugar, se o veneno entrar no corpo do animal, ele não morre. O texugo do mel pode ter convulsões, mas depois adormecerá por algumas horas. Ao contrário dos leões, o predador acorda e vida que segue. Dormir depois de uma picada de serpente venenosa, essa é nova, hein? Não é à toa que com esse superpoder, os texugos do mel não têm medo de se envolver numa luta com serpentes e com outros animais venenosos. Por exemplo, ele pode devorar vivo um escorpião extremamente perigoso sem ao menos prestar atenção no seu ferrão. Além disso, o texugo do mel não tem medo de abelhas. Como o veneno não tem efeito sobre eles, os texugos do mel corajosamente destroem os ninhos das abelhas para comer mel. Devido ao seu amor pelo mel, o texugo do mel recebeu esse nome. Elefante. O mundo animal é contraditório. Se o pequeno texugo do mel só dorme por algumas horas após ser mordido por uma serpente venenosa, o maior animal terrestre do planeta sofre muito.
Como o texugo do mel, o elefante é difícil de penetrar. Sua pele tem cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Muitas serpentes preferem quebrar os dentes do que morder a pele do gigante. Mas algumas se arriscam, condenando o elefante a um longo sofrimento. Nesse caso, o elefante, devido ao seu grande tamanho, morrerá num período longo. Por exemplo, nesse vídeo vemos um elefante após ser mordido por uma serpente. Ele está deitado na lama e não consegue se levantar. Tem cada vez menos força devido ao veneno que se espalha gradualmente pelo seu corpo. Mas esse animal teve sorte. Foi encontrado pelos moradores que o socorreram. Os elefantes não socorridos morrem após longas horas devido ao veneno das serpentes mais poderosas. Apesar que as serpentes preferem atacar alvos mais fáceis do que leões ou elefantes, os coelhos estão entre eles. Nesse vídeo vemos uma cascavel diamante oriental caçando um coelho. Essa serpente é encontrada no sudeste dos Estados Unidos. Seu veneno é muito perigoso. A taxa de mortalidade após a picada é de 10 a 30%. A boa notícia é que ela não é muito agressiva e não ataca as pessoas com frequência. Mas ataca coelhos. Esse coelho farejou problemas e saltou para longe, mas por algum motivo continuou sentado no lugar. A cascavel diamante oriental não é muito rápida, então o coelho fugiria facilmente dela. Ele salta para longe mais uma vez, mas novamente continua no mesmo lugar. Na terceira vez, a serpente não perdoa. Volta a morder o coelho e ele se afasta, dessa vez com dor. O coelho continua sentado no lugar, mas agora não pode fazer mais nada. O veneno se espalha gradualmente em seu corpo. Em alguns segundos, o orelhudo cai e tem convulsões. Acho que você já percebeu o que isso significa. O coelho gradualmente adormece. Sacode a cabeça e as pernas algumas vezes, mas em alguns minutos congela completamente. Essa cascavel tem um veneno de ação rápida. Aliás, não perdeu tempo e começou a comer sua presa fácil na hora. Via de regra, são as aves que atacam as serpentes e não o contrário. Normalmente, as águias fazem isso. Esses bravos raptores podem arrancar uma serpente marinha da água na hora ou acabar com uma serpente no chão, pressionando ela firmemente contra a superfície. Mas as serpentes também se vingam das aves. Nesse vídeo não foi a águia que pegou, mas a garça. Uma serpente agarrou a garça perto de um lago. A mordida parece que foi firme. A garça tentou fugir, mas o réptil não soltou ela. Nem o bico ajudou, a serpente nem ligou para as bicadas da ave. Parece que as bicadas não fazem nem cócega. Enquanto isso, mais e mais veneno entrava no sangue da garça, deixando ela cada vez mais fraca. Felizmente, a garça conseguiu se libertar e escapar da serpente. Ela volta para a terra, mas vemos o desfecho do confronto. Está enfraquecida e não consegue voar. Provavelmente o veneno já fez efeito, então a pobre garça tem poucos instantes de vida. Cão. Uma coisa é quando as serpentes mordem animais selvagens. Outra, bem diferente, é quando a vítima é o nosso pet. Os cães são os mais afetados. Um cachorro pode ser mordido numa caminhada ou mesmo em casa, e cães de rua, nem é preciso dizer, muitas vezes se tornam vítimas das serpentes. As mordidas se manifestam de diferentes maneiras. Por exemplo, veja esses cachorros que foram mordidos no focinho. Eles ficam inchados, como depois de uma picada de abelha. Pode parecer engraçado, mas na verdade esses pobres animais estão sofrendo muito. Eles foram mordidos por serpentes perigosas que poderiam matá-los. Felizmente deu tudo certo, esses cães logo se recuperaram, mas nem todos sobrevivem. Se um cachorro não receber ajuda, ele terá convulsões e espasmos, assim como um grande leão ou um pequeno coelho. Se chegar a esse ponto, é fatal. E alguns cães podem começar a andar em círculos após uma mordida. Eles se perdem no espaço e têm outros sintomas assustadores. E os cães não são vítimas frequentes de serpentes venenosas. Elas atacam com mais frequência roedores. Os roedores constituem uma grande parte de sua dieta. Eu tô falando de ratos e camundongos. Veja esta cascavel deitada no mesmo recinto que um rato. Já está fazendo o som que é a sua marca registrada. O chocalho está funcionando 100%, o que significa que o ataque virá. A serpente dá um bote rápido e morde o rato com força. O temporizador é iniciado. Em apenas alguns segundos, o rato começa a pular de dor, depois congela e convulsiona por um tempo. Leva apenas 1 minuto para o rato morrer. E aqui está a próxima presa. A serpente morde com força e o rato imediatamente começa a correr pelo recinto com dor. Ele se aproxima da serpente, dá a volta e se deita ao lado dela. O réptil nem faz nada, sabe que seu poderoso veneno já fez efeito. 1 minuto se passa e o rato é derrotado. As serpentes então comem os ratos e camundongos que mataram. Esses roedores são pequenos, então até serpentes pequenas conseguem engolir eles rapidamente.
Falando em ratos, olha eles aí. As serpentes perseguem eles e escolhem o melhor momento para dar aquela investida fatal. Veja como essa serpente acabou com esse rato branco. Ela mordeu com força, o rato começou a correr e tentar sair do recipiente, mas entre 10 a 15 segundos ele parou de se mover. E aqui está outra versão da caçada. O rato estava perto da serpente, então ela calmamente o agarrou e injetou seu veneno no rato. Como a serpente segurou o rato com força por alguns segundos, a presa morreu rapidamente. Em instantes, o roedor foi derrotado. Certeza, já era. Acabamos de ver a taipan do interior e a taipan do litoral em ação. Estas são serpentes extremamente venenosas. A taipan do interior é a serpente terrestre mais venenosa do planeta. Uma dose completa do seu veneno é suficiente para matar não 1, nem 10, mas 250 mil ratos. A taipan costeira não fica muito atrás e pode matar milhares de ratos de uma só vez. Como já descobrimos, a serpente é um modelo de uma criatura venenosa capaz de destruir qualquer pessoa. Mas existem criaturas com veneno muito mais perigoso. A seguir eu vou falar qual animal tem 100 vezes mais veneno do que a cobra real. Já que estamos falando de animais mais venenosos que a cobra real, o lógico seria pensar em compará-la só com outra cobra. Mas tem outros animais. Veja a água-viva caixa. Os membros dessa classe de quinidários são muito mais venenosos que a cobra real. Quanto mais? 100 vezes mais venenosa. É muito mais veneno e o veneno muito mais tóxico. E não é à toa que especialistas dizem por unanimidade que a água-viva é o animal mais venenoso do mundo. Os representantes mais perigosos da água-viva caixa são a vespa do mar e a água-viva urucande. Os tentáculos da pequena água-viva urucande têm muitos metros de comprimento que causam vários sintomas infernais. E a vespa do mar é capaz de matar 60 pessoas em 3 minutos. Conclusão, o contato com qualquer água-viva caixa é um pesadelo. Seu veneno é uma mistura das toxinas mais perigosas do planeta, paralisando o sistema nervoso, afetando os vasos sanguíneos, desligando os pulmões e causando outros horrores. Outro perigo é que as águas-vivas geralmente são transparentes e extremamente difíceis de se detectar. Voltando às cobras, a cobra real é facilmente derrotada em terra pela taipan do interior, que habita na Austrália e é a cobra terrestre mais venenosa do planeta. Em termos de reconhecimento, a taipan do interior está longe de ter a fama mundial da cobra real, mas o seu veneno é 100 vezes pior. Não tem exagero, os cientistas descobriram que o veneno da taipan do interior é cerca de 180 vezes mais poderoso do que o da cobra real. Nesse vídeo, veremos o processo de extração do veneno de uma taipan do interior. Este deve ser o trabalho mais perigoso do mundo. Esse homem extraiu cerca de 45 miligramas de veneno do bicho. Esta pequena quantidade de veneno é suficiente para matar 100 pessoas ou 250 mil ratos. O bom é que a taipan do interior não é uma cobra muito agressiva, diferente, por exemplo, de outra espécie muito cruel e extremamente venenosa, a taipan costeira. A taipan do interior vive em lugares distantes de nós, seres humanos. Você teria que andar muito e se esforçar bastante para encontrar um bicho desses na natureza. O saudoso Steve Irwin fez isso uma vez para que pudéssemos ter imagens da taipan do interior em seu habitat. Que coragem! A taipan do interior é um dos animais mais perigosos do mundo, mas existe uma diversidade de animais venenosos, peixes, sapos, formigas assustadoras e existe até um mamífero venenoso. Continue comigo para vermos todos eles. Caracol cone. Você gosta de colecionar conchas na praia? Ou você é um amante de conchas grandes e mergulha à procura delas no fundo do mar? Que legal, hein? Mas tenha cuidado. E conheça o seu inimigo. Esse é o seu inimigo. Esses são caracóis cone, uma família de caracóis predadores. Eles contradizem o estereótipo do caracol. Os caracóis cone são rápidos e perigosos. Os caracóis de cone são equipados com um arpão que eles usam para atacar e devorar as suas presas. É tudo muito rápido, a presa nem consegue entender. E se isso acontecer, ela morre rapidamente porque os caracóis de cone são alguns dos animais mais venenosos do mundo. O Conus geographus é considerado o mais perigoso. Seu veneno é mortal não só para os peixes, mas também para os humanos. Ao contrário de outros caracóis de cone, o Conus geographus é muito agressivo. De todos os outros caracóis, é o que mais matou pessoas no mundo. O veneno se espalha rápido pelo corpo. Em questão de minutos, a pessoa começa a experimentar os efeitos e surgem sintomas monstruosos, desde dor e dormência até paralisia muscular e parada cardíaca. Peixe-pedra. Algo semelhante acontece após o contato com o peixe-pedra.
Aquele peixe carrancudo descontente que é o mais venenoso do planeta. Em relação aos humanos, o peixe-pedra não é tão agressivo quanto Conus geographus é entre todos os outros caracóis, mas não é menos perigoso. O peixe se disfarça na água como uma pedra, por isso pode passar despercebido. Quando uma pessoa pisa nele, uma toxina se espalha dos espinhos farpados de sua barbatana dorsal e entra na ferida recém-aberta. A pessoa sente uma dor muito forte, se a picada não for profunda e o peixe não injetar muito veneno, o resultado será sintomas desagradáveis, que poderá ser tratado em semanas e meses. Se a penetração for profunda, poderia terminar em paralisia, necrose e até a morte. Sapo dardo venenoso. É difícil notar um peixe-pedra na água, e ainda mais em águas barrentas, mas é fácil notar sapos brilhantes entre as selvas da América do Sul. Naturalmente, os sapos são verdes, mas a natureza nos facilitou de ver essas cores vivas. Ainda bem, porque ele é extremamente venenoso. Apesar de seu pequeno tamanho, de alguns centímetros, eles podem facilmente matar uma pessoa. E eles nem precisam espetar espinhos como o peixe-pedra ou morder, como a taipan do interior. Basta o contato com a pele ou mucosa e uma pessoa pode ser gravemente envenenada. Então Coyote Peterson, o homem que segura o sapo venenoso, está em grande risco quanto à imprudência desse blogueiro. Mas é improvável que ele fosse tão corajoso segurando o sapo venenoso dourado, o mais perigoso dos sapos venenosos. Essa espécie de sapo é um dos vertebrados mais venenosos do planeta. As tribos usam o veneno desses sapos para lubrificar pontas de flecha. Apenas um sapo pode ser suficiente para várias pontas de flecha. Ah, sabia que a toxicidade dos sapos venenosos pode ser desativada? Seu veneno não é produzido, mas obtido da alimentação, que inclui insetos tóxicos. Se você pegar um sapo venenoso e trocar o seu cardápio, ele se torna um sapo comum e seguro. Formiga cortadeira. Você já foi picado por uma abelha? Certeza que muitas pessoas tiveram essa experiência desagradável, mas é muito melhor ser picado por uma abelha do que por uma formiga cortadeira. A má notícia é que essas formigas são encontradas em quase toda a Eurásia, Austrália, Oceania e África, e também são os insetos mais venenosos do planeta. Seu veneno é 20 vezes mais poderoso do que uma abelha. A formiga cortadeira é extremamente implacável. Ela ataca com suas pinças e enche a presa com veneno, causando uma dor severa. São necessárias 350 mordidas para matar um ser humano. Mesmo que você consiga tirar todos esses insetos a tempo, a dor da mordida diminuirá só depois de 8 horas. Sim, os mamíferos também podem ser tóxicos, embora raramente. O ornitorrinco é um desses casos. Ah, nem imaginava, né? Eu te entendo. Afinal, eles são fofos, têm membros engraçados, um bico de pato engraçado e até nada de um jeito bem engraçado. Ao mesmo tempo, o ornitorrinco, embora seja um mamífero, põe ovos e também é capaz de detectar campos elétricos fracos, como o bagre. Em suma, o ornitorrinco é uma mistura de todos os tipos de animais. Então, não é surpresa ouvir que o ornitorrinco também é venenoso. Preste atenção aos membros traseiros do animal. Tem esporas afiadas lá. Elas estão ligadas à glândula crural, que produz um complexo coquetel de toxinas na época do acasalamento. Este coquetel pode matar um cão dingo ou um outro animal pequeno. Que pena, ele era tão fofo, né? Mas calma, o veneno do ornitorrinco não é fatal para nós humanos, embora seja doloroso e cause uma série de sintomas desagradáveis. E por hoje é isso. E você, tem medo de serpentes? Coloca aí nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo!